Bom, obrigado aqui pelo convite, né? Estou em curso aqui já há muitos anos, utiliza um livro que eu mesmo escrevi, tem 2 volumes, que é dado aqui nas disciplinas de teoria do conhecimento que eu dou. Eu vou falar um pouco sobre isso e sobre alguns trabalhos que surgiram dessa atividade. Ao longo do século XX, principalmente, a filosofia da ciência foi muito caudatária da física. Esses nomes importantes no campo da filosofia da ciência, o Popper, o Kuhn, Feyerabend, Lakatos, por outro lado, numa corrente diferente, o Bachelard, todos se basearam muito na física. A física teve uma influência enorme. E a física foi tomada como uma espécie de paradigma de ciência. Sua característica principal é a matematização e a experimentação. É a única ciência, ela e as correlatas, que cumprem essas 2 características. Vocês veem que a própria química não é toda matematizada, muito menos a biologia. A física é. Toda teoria física é expressa matematicamente. Mas a física, do fim do século XX para o início do século XXI, perdeu muito espaço de influência. Ela deixou de ser tão influente. Eu diria que hoje a biologia tem uma influência geral maior. Há métodos computacionais inspirados na biologia, como o nome rede neurais, algoritmo genético, indica. Então há uma perda de espaço na física, mas há algumas contradições aí. De um lado, a física de fato perde esse espaço, e nem a filosofia da ciência hoje se concentra em torno da física mas ela tem influências pontuais muito grandes na própria biologia. A descoberta do DNA utiliza método da física. Então, o próprio avanço da biologia molecular se dá com a participação da física. Então, a física é presente, fora as tecnologias que aplicam a física, por exemplo, a tecnologia de telecomunicações, de processamento de dados, utilizam resultados da física, mas em intensidade menor do que no passado. Se vocês olharem uma coisa, vocês pegarem a tecnologia de informação. As ondas eletromagnéticas foram previstas pelas equações de Maxwell em 1860, por aí, na década de 60. O livro do Hertz é de 1880. Então, mas o de Maxwell. O Hertz, quer dizer, o Hertz foi fazer os experimentos.
Pois é, mas se for mais para adiante, até dá mais razão ao meu argumento aqui. A plena aplicação das equações de máquina levou até o século XX, na realidade, para se realizar. O telégrafo sem fio, o rádio, depois a televisão, os guias de onda, hoje, houve uma virada do século XIX para o século XX, para ela chegar a um nível de aplicação chegando. Já quando você pega as reações nucleares, por exemplo, a transformação de massa em energia foi prevista formalmente pela relatividade restrita do Einstein, em 1905. Em 1930 foi descoberta a fissão nuclear na Alemanha. Em 1945, as duas bombas nucleares em Hiroshima e Nagasaki já explodiram. Em 1950, na década de 50, foi feito o primeiro submarino nuclear. Na década de 60, passou a se fazer geração elétrica com reatores nucleares. Então vocês veem que a velocidade é muito mais rápida entre o que a ciência descobre, inventa e a sua aplicação. Hoje é maior ainda no campo biológico. Os laboratórios produzem compostos para tratamento de doenças que são empregados muito rapidamente, quase em tempo contínuo. Mas outro aspecto importante na discussão feita por esses livros é ver a revolução científica do século XVII, o advento da mecânica newtoniana e da teoria da gravitação, onde o personagem principal foi o Newton, mas precedido de Galileu, Descartes, e também seguido, ou contemporâneo com ele, o Leibniz. Essa revolução deve ser olhada no quadro das grandes transformações que ocorreram nesse período. Na realidade, a revolução científica é fruto de uma cadeia de eventos. A revolução religiosa, a revolução protestante, a reforma protestante, a revolução cultural, que foi o Renascimento, e a revolução científica. Elas têm um elo. A revolução científica não é uma coisa isolada apenas pelo mérito desses personagens. Ele é um processo histórico. No advento que se chamou Era Moderna. E ela vai se desdobrar em outras revoluções, como a Revolução Industrial, enquanto no mundo ocorriam também mudanças na organização da sociedade, com a Revolução Burguesa, seja a Revolução Americana e a Revolução Francesa, que mudavam a estrutura de poder da sociedade. É interessante quando se lê Newton, ele aparece como um grande físico, embora ele tivesse outras preocupações diferenciadas, fosse preocupado com a religião, com a alquimia, mas ele aparece
corretamente como sistematizador da física. Mas quando a gente vê Galileu, que é um outro personagem da Revolução Científica, a gente nota a intenção polêmica de Galileu. Galileu escrevia em italiano e ele se aliava com setores da igreja mais progressista contra os setores mais atrasados. Galileu personificava um pouco a politização da ciência. E que essa ciência nova vinha para mudar o mundo. Mas dentro dessas revoluções todas encadeadas que marcam a era moderna, o caminho foi o industrialismo e o capitalismo. E vem a questão de quanto a ciência poderia ter sido diferente. É uma pergunta um pouco improcedente. Porque a ciência tem essa. E ela tem o germe do capitalismo. Porque ela está num processo histórico de transformação. E ela veio dar, nessa ciência que é praticada hoje, e que é um instrumento de produção, ou foi um instrumento de produção, e além de ser um avanço no conhecimento. Um outro ponto interessante que eu acho que merece atenção é que esse processo influiu no campo filosófico. Ele deriva do campo da filosofia, a origem das ciências, essa ciência ocidental que dominou o mundo, está na filosofia grega. Está lá nos pré-socráticos. E essa revolução científica teve consequências filosóficas muito importantes. Costuma-se dividir essa filosofia da ciência em concepções diferentes, os realistas, os positivistas, os empiristas, os racionalistas. Mas, logo a seguir da Revolução da Mecânica, que foi precedida pela Revolução Copernicana, que colocou o Sol no centro do sistema planetário, não mais a Terra, que era um confronto com a filosofia grega, e no fundo a revolução científica ela bateu de frente com a filosofia da igreja, com a escolástica. Mas a escolástica tinha incorporado na parte da natureza a filosofia aristotélica. Então, no fundo, a briga é com a filosofia de Aristóteles. Estava personificada na escolástica da religião católica. E a religião católica tinha sido contestada pela Reforma Protestante, mas ainda assim tinha um domínio muito grande sobre a vida e a política europeia. Essa revolução científica deu consequências filosóficas. Considerando o período de tempo imediatamente anterior a ela, teve o Francis Bacon,
que atacou muito a filosofia aristotélica, mas ele não era ligado à ciência, não havia nem a ciência, não considerei, precede a Revolução Científica, propriamente. Mas a seguir da Revolução Científica, houve os empiristas ingleses, o Locke, o Berkeley e o Hume, que foram, de um lado, os defensores da visão empirista, embora o Berkeley negasse a realidade do que se tratava a mecânica, ainda assim era um empirista. E o Hume tenha se colocado crítico à ideia de indução, que era muito cultivada como fundamento da ciência. O Hume nega a lógica da indução. Mas esses três são sucedidos pelo Kant, que novamente se debruça sobre as questões da mecânica. Nenhum deles se restringiu apenas à questão do conhecimento, todos eles tinham atividades filosóficas mais variadas, inclusive o Kant. Mas no que toca à teoria do conhecimento, o Kant se propõe a resolver o chamado problema de Hume, que era o problema da indução, falta de fundamentação lógica para a indução, invertendo a mão com a ideia dos sintéticos a priori. Sintético era já usado por Leibniz o conhecimento que vem da observação da natureza, o conhecimento empírico. E ele, portanto, é a posteriori da observação da natureza, em contraposição com os analíticos, que são juízes que não se bastam a si mesmos, não precisam da observação. E o Kant cria o sintético a priori, que é uma aparente contradição, mas proposital, no que ele diz que fez uma revolução copernicana na mente dele, ele chama de revolução copernicana, quando ele concluiu que a solução do problema de Hume era inverter a mão. Na realidade, a causa e efeito é uma imposição da mente ao mundo. E aparece junto com a noção de espaço e tempo, que também são sintéticos a priori. E para entender o mundo, preciso de ordenar os eventos simultâneos em posições diferentes. O conceito de espaço se faz necessário. Eu preciso de ordenar os eventos sucessivos no mesmo local. A questão do tempo se coloca. Na observação do mundo, eu necessito de alguns conceitos, como espaço e tempo e causa e efeito. Então, a causa e efeito não é uma indução, é uma imposição da mente ao mundo para entendê-lo. Kant é sempre visto como um exemplo de racionalista. Mas o Kant tem uma coisa curiosa, que ele usa o racionalismo, na crítica da razão pura, ao fim dela, para definir o que ele chama das antinomias, que eram questões sem solução pela ciência, pelo conhecimento. O Kant era um sujeito muito
ligado na mecânica newtoniana. Ele considerava a mecânica newtoniana e a geometria euclidiana dois exemplos de conhecimento acabado. Ele errou, porque já no século seguinte a geometria euclidiana ganha como concorrente outras geometrias, a de Riemann, de Lobachevsky, e a mecânica no século XX vai ganhar também uma extensão com a mecânica relativística e com a mecânica quântica. Nesse ponto, o Kant não acertou. Mas é interessante a visão do Kant de usar a mesma racionalidade que ele defendeu a ciência para mostrar os limites da ciência. Kant está na origem do positivismo do século XIX, com a ideia de que a realidade é inatingível. Kant dizia que você só pode tratar de fato de fenômeno. A realidade é inatingível. E aí fica uma grande divisão de quem discute a ciência. Se a realidade é possível de ser atingida pela ciência, ou se a ciência tem que se restringir aos fenômenos, como os positivistas do século XIX puseram com muita ênfase. A ciência trata de fenômenos, a realidade não se chega a ela, o que estava lá no Kant. Aí vem a grande discussão. A graça da ciência, um dos motivos intrigantes, é descobrir a realidade, é chegar à realidade. Embora questiona se o que ela faz é chegar à realidade. Parece que houve 3 físicos, os grandes nomes, que tinham uma postura realista, ou quase realista. Aí vem uma sofisticação que não interessa muito entrar em detalhe, mas que são um Galileu que brigou com a Inquisição, defendendo o movimento da Terra contra a posição da Igreja, e foi aconselhado por um cardeal com o qual ele tinha contato e que tinha sido da Inquisição, o cardeal Bellarmino, a simplesmente declarar à Inquisição que o que ele tinha escrito era um modelo do mundo, mas não era o mundo. Todos os planetas giram em torno da Terra, isso não há dúvida. Agora, e se pusesse o Sol no centro, como seria? Era esse o conselho do Bellarmino. Mas o Galileu enfrentou a Inquisição, chegou a se conciliar ao fim do processo, de qualquer modo foi exilado da cidade dele, de Florença. Outro relativista, outro realista, foi Boltzmann, que brigou com os positivistas do século XIX. Porque no século XIX o átomo não existia na física. O átomo era uma questão dos químicos, estava sendo gestado por esse átomo. Mas na teoria cinética dos gases, na mecânica estatística, o Boltzmann defendia a existência do átomo, além de usá-lo como modelo matemático. Ele acreditava que o átomo existia. É uma enorme polêmica do Boltzmann, que era um virtuoso da física, com os contemporâneos dele, positivistas, Mach, Durkheim, que negavam a existência do átomo. E o terceiro realista é o Einstein, que nunca concordou com a interpretação da mecânica quântica por não ver uma base realista na interpretação da mecânica
Aí vem essa questão, que diabo é essa realidade? Como eu já falei, para o Berkeley, lá após a mecânica newtoniana, não havia realidade. A ciência inventava coisas, inventava o mundo. Esse mundo não era um mundo real, não se podia falar do mundo real. Enquanto outros entendiam que a ciência buscava o real. Como ela atinge o real? De certo modo, a ciência inventa o real. Inventa com alguma base. E depois vê as consequências disso. O chamado processo de abdução, que já está em Aristóteles, e é algo entre a indução e a dedução. O Aristóteles era partidário da ideia do arco do saber. O conhecimento vem de uma observação particular que é generalizada, tornando-se universal. E desses princípios universais você prevê outras consequências por dedução. A subida do arco do saber era indutiva. E o Aristóteles escreve longamente de como fazer a indução, o que é muito pouco prático. A dedução não, ele criou a lógica dos silogismos. Lá para os gregos, havia uma separação entre a física do céu, a física e a física sublunar. Para o céu eles usaram a matemática, o sistema ptolomaico, é um sistema matemático. Desenvolveram a trigonometria para aplicar, mas para a física sublunar, não. Então, o Aristóteles criou a lógica dos silogismos, que é o primeiro sistema lógico clássico. A lógica era usada por Platão, era usada pelos pré-socráticos, mas foi o Aristóteles que deu regras de inferência lógica dedutiva. E era essa lógica dedutiva que estaria no ramo descendente do arco do saber. Já o Platão, ele era partidário do método hipotético dedutivo. Uma das leituras interessantes dos diálogos do Platão é o do Teteto, onde ele coloca para o Teteto a pergunta: o que é o conhecimento? O Teteto era um discípulo. O personagem do diálogo, além do Teteto, é o Sócrates. O Teteto é um aluno do Sócrates. Mas quem escreveu foi Platão. Então ele vai buscando tentativas com o seu discípulo, a ideia socrática de usar a maiêutica, tirar o conhecimento do aluno. O aluno tem que ter o conhecimento em si e vai-se chegar ao final do diálogo dizendo que o Teteto pensava que sabia, mas não sabia. Isso já era um avanço, você ter esclarecido que você não sabia o que pensava que sabia. Mas não resolve o problema. Então, o Platão, ele fugia do mundo das aparências, ele botava o real no plano das ideias e achava as aparências enganosas. Mas essas duas correntes permaneceram no tempo. Até hoje esse assunto é polêmico.